Entramos agora no terceiro ponto, e que consiste no debate de duas petições, ambas da iniciativa da Federação Nacional da Educação, e que tem também associados projetos de resolução do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes, ambos sobre problemas relativos ao estatuto da carreira docente. Para apresentar a iniciativa legislativa do PCP e introduzir este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os senhores representantes das estruturas sindicais aqui presentes a assistir a este debate e aos senhores peticionários. Dizer que o PCP traz hoje a plenário um conjunto de projetos que contribuem para a valorização da escola pública e dos seus trabalhadores, sejam eles docentes ou não docentes, porque todos eles são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Um dos aspectos mais marcantes que resulta da aprovação do Orçamento do Estado para 2018 é o facto de, pela primeira vez em mais de 10 anos, ser reposto o direito à progressão nas carreiras aos trabalhadores da administração pública. E não é de uma benesse de que falamos. Pelo contrário, trata-se de cumprir direitos dos trabalhadores reconhecidos em lei e conquistados precisamente pela luta dos trabalhadores. Em relação ao que ficou previsto em orçamento, dizer que o PCP foi particularmente interventivo, contribuindo decisivamente para os avanços alcançados. Mas se é verdade que houve avanços, não ficou clarificado que, como defende o PCP, todo o tempo de serviço conta para efeitos da valorização remuneratória que resulta da progressão. Se consideramos que é precisamente no âmbito da negociação com os sindicatos ou com as associações profissionais que devem ser encontradas a forma e o calendário para dar expressão a essa valorização, não prescindimos também da reivindicação de que todo o tempo de serviço releva para efeitos de promoção e progressão em todas as carreiras, cargos e categorias, incluindo as integradas em corpos especiais, mas sendo, como é evidente, salvaguardado também o caso dos docentes. Quanto aos trabalhadores não docentes, o PCP muito valoriza o papel fundamental que desempenham na escola pública. Sempre tiveram conteúdos funcionais específicos e tinham uma carreira específica com desenvolvimentos próprios até à malfadada integração nas carreiras gerais. Na sequência dessa que foi uma autêntica desvalorização, a verdade é que se sucederam situações de desrespeito pelos conteúdos funcionais e de utilização destes trabalhadores, muitas vezes como pau para toda a colher, se me permitem a expressão. A importância destes trabalhadores não docentes e da sua intervenção no próprio acompanhamento dos alunos nas mais variadas situações merece que sejam tomadas as medidas para a sua justa valorização e propõe o PCP hoje que seja aberto um processo negocial para esse efeito em articulação com os sindicatos, discutindo-se um estatuto próprio e carreiras específicas. Isto sem esquecer o necessário cumprimento e respeito pelos conteúdos funcionais de cada carreira dos trabalhadores não docentes e a existência de formação específica e de conteúdos programáticos para cada carreira. São estas algumas das propostas que o PCP aqui traz hoje para defender e valorizar a escola pública e todos os seus trabalhadores. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento preciso do tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, cumprimentar a FNE como responsável por estas petições que aqui agora discutimos e por todos os trabalhadores e trabalhadoras da escola pública que a assinaram. Nós temos duas petições que vamos discutir hoje, neste ponto. Uma tem a ver com o descongelamento das carreiras dos professores e dos trabalhadores não docentes e o reposicionamento na carreira. Ora, o descongelamento foi, entretanto, garantido finalmente pelo Orçamento de Estado e, portanto, essa matéria está hoje resolvida com felicidade para o direito destes trabalhadores e destas trabalhadoras. Em relação à contagem de tempo de serviço dos docentes e o devido reposicionamento, é uma das matérias que estará em negociação sindical ainda esta semana. O Bloco de Esquerda apresentou, tem uma posição conhecida sobre isso, apresentou uma proposta para a contabilização integral do tempo de serviço no reposicionamento
em Orçamento de Estado. Essa proposta não foi aprovada nos termos em que o Bloco de Esquerda a propôs, mas nós estaremos atentos às negociações que se desenrolarem com os sindicatos e traremos aqui nova proposta se acharmos que é necessário para garantir o direito destas docentes e destes docentes à contabilização integral do seu tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Há uma segunda matéria que tem a ver com o restabelecimento das carreiras dos não docentes, em que uma petição que recomenda ao Governo que inicie um processo de negociação para o estabelecimento de carreiras especiais para os trabalhadores não docentes. E isto é uma matéria muito séria, que o Parlamento deveria discutir e debruçar-se sobre ela com atenção e sem preconceitos ou sectarismos à partida. E é por isso que o Bloco de Esquerda propõe no seu projeto, em primeiro lugar, avaliar quais foram as consequências da fusão das carreiras dos trabalhadores não docentes na escola pública, na qualidade de educação e na atenção que se dá aos alunos. E é preciso compreender que dentro de uma escola há pessoas que são responsáveis pelos alunos por tudo, desde a sua educação até ao seu bem-estar, a partir do momento em que eles saem da porta da sala de aula. E essas pessoas são estes trabalhadores. E se nós pensarmos nas consequências pela inexistência de carreiras específicas destes trabalhadores, podemos refletir sobre duas que nos aparecem de imediato. Por um lado, as tão faladas refeições escolares, com a necessidade de concessionar a privados, com prejuízo para a qualidade da comida, com prejuízo para a educação alimentar, porque se acabou com a carreira específica de cozinheira e de cozinheiro e que seria uma das que era tão necessário recuperar, mas, por outro lado, também o acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais, que todos nós reconhecemos que é uma função tão particular, que precisa de uma formação tão específica, de uma atenção e de um cuidado tão específico, que deveria, naturalmente, corresponder a uma carreira e a um reconhecimento da carreira também específico. Ora, estes trabalhadores não são indiferenciados no trabalho que desempenham todos os dias, não podem ser indiferenciados na maneira como olhamos para eles, e é por isso que, estando estas necessidades identificadas, o que o Bloco de Esquerda propõe é aquilo que os peticionários pedem, é que se abra um processo negocial para o reconhecimento destas carreiras específicas e que eles tenham também acesso à formação específica para as funções de desempenho. É a vez da Sra. Deputada Luísa Apolónia, dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar Os Verdes gostaria de saudar todos os peticionários das petições 214 e 272 e dirigir também um cumprimento especial à FNE pela mobilização relativamente a estas petições, que incidem fundamentalmente sobre a matéria do descongelamento da progressão na carreira e também relativamente às carreiras específicas do pessoal não docente. Com estas petições, os Verdes entenderam arrastar para discussão um projeto de resolução que tem como título Contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Como é do conhecimento público, há praticamente uma década que os trabalhadores da função pública estão sob esta máxima terrível do congelamento das carreiras, uma medida profundamente injusta, que foi prometida ainda por cima como é do conhecimento e como essas pessoas são vítimas, efetivamente, dessa medida que foi tomada. Nesse sentido, uma das grandes batalhas dos Verdes desde o início da legislatura é que se procedesse ao descongelamento das carreiras, da mais elementar justiça. Nesse sentido, o Orçamento de Estado para 2018, aprovado há pouco tempo pela Assembleia da República, prevê esse descongelamento. Porém, existem carreiras onde o tempo de serviço é, entre outros fatores, determinante para essa progressão e para a respectiva valorização remuneratória. Num primeiro momento, como é também sabido, o Governo procurou que esse tempo de serviço não fosse contabilizado. Contudo, a luta expressiva, designadamente dos professores, obrigou o Governo a gerar um diálogo com as suas estruturas representativas. No âmbito da discussão do Orçamento de Estado na especialidade, os Verdes apresentaram uma proposta concreta que determinava que, para efeitos da progressão da carreira, seria considerado todo o tempo de serviço prestado pelos trabalhadores no período de congelamento das respectivas carreiras. Os Verdes apresentaram essa proposta por ser profundamente injusta, evidentemente a intenção de realizar um apagão sobre esse tempo de serviço efetivamente prestado. A proposta foi, contudo,
rejeitada. E o grande argumento para a rejeição da proposta dos Verdes, avançado designadamente pelo PS e também corroborado pelo Governo, era a intenção de dialogar com os sindicatos em relação a essa questão. Os Verdes relembram que os sindicatos nunca abdicaram desse diálogo, avançaram até com a possibilidade dessa contagem em tempo de serviço poder ser faseada, mas não apagada. E, portanto, neste momento impõe-se a continuação das negociações, a abertura e a continuação das negociações e desse processo de diálogo com os sindicatos, com vista a encontrar soluções justas para a contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. Aquilo que os Verdes dizem e redizem é que o congelamento foi de uma injustiça brutal. Mas é importante que a solução, que é o descongelamento, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, a solução que é o descongelamento, é importante que ela não se transforme também numa profunda injustiça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários e os grupos parlamentares que apresentam iniciativas neste debate. Esta legislatura tem sido um tempo de aposta na educação e para o PS e para o Governo, investir na educação é também investir nos seus profissionais. Para lembrar só alguns momentos, foi o fim da requalificação para os professores, foi o fim da BCE, tem sido o contínuo reforço dos assistentes operacionais, agora com perspectivas de futura vinculação, e a nova portaria dos rácios que está a permitir reforçar estruturalmente o pessoal não docente nas escolas. Está em criação o grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa. Foi a revisão dos intervalos do primeiro ciclo, a harmonização dos calendários do pré-escolar e do primeiro ciclo, o regresso do investimento na formação contínua dos professores. Foi revalorizada a monodocência. E encetámos o combate à precariedade laboral. Foi uma vinculação extraordinária que abrangeu de uma só vez cerca de 3.400 professores. Foi a melhoria da norma travão. E o orçamento para 2018 já tem os meios para a nova vinculação extraordinária, mais uma vez com números muito relevantes. E vai ser de novo melhorada a norma travão. A confiança nos professores como profissionais é em si mesma uma aposta na melhoria educativa, como mostra o projeto de autonomia e flexibilidade curricular. E a partir do próximo dia 1 de janeiro é o descongelamento das carreiras. Descongelamento que se fará porque este Governo o colocou no seu programa e o vai cumprir no prazo prometido. Outros fariam diferente ou nada fariam. Um senhor deputado do PSD falava há tempos de um descongelamento sem despesa. Sabemos bem o que isso significa no léxico do PSD, pois o que este Governo vai fazer é um descongelamento com despesa. Parte significativa do que o Estado vai investir nas carreiras por via do descongelamento será precisamente investido em profissionais da educação. Quase metade dos professores terão sempre um desenvolvimento da sua carreira já em 2018. E o descongelamento das carreiras gerais da administração pública afeta positivamente o pessoal não docente da educação. Agora, há aqui uma questão nova. É possível recuperar instantaneamente o tempo passado? Só quem não compreende a gravidade do que se passou neste país em anos passados é que pode julgar possível fazer isso de um momento para o outro. O anterior Governo escolheu a educação para cortar para cima de 1.000 milhões de euros a mais do que estava previsto no memorando de entendimento. Isto espelha bem a dimensão do caminho que temos para fazer. Quanto ao modelo concreto da recomposição da carreira que permita recuperar o tempo perdido, já demos passos no Orçamento do Estado e recomeçam negociações entre o Governo e os sindicatos na próxima sexta-feira, negociações que partem do compromisso já alcançado a 18 de novembro. Peço-lhe para terminar, Sr. Termino, Deputado. Sr. Presidente. Esperamos que essas negociações corram bem para a educação, para os profissionais e para o país. E para isso não vamos acompanhar no Parlamento nenhuma iniciativa que vise, neste momento, interferir com essas negociações, porque essa interferência só poderia prejudicar negociações que queremos que sejam bem-sucedidas. Disse. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários das petições 214 e 272, aqui presentes, ambas da iniciativa da FNE.
No que diz respeito à petição sobre o descongelamento das progressões em carreira dos docentes e das posições não remuneratórias dos não docentes, embora seja uma petição de 2016, o assunto não podia estar mais na ordem do dia. A discussão, recorde-se, foi retomada em julho com um anúncio de intenção de descongelamento de carreiras na função pública, em que o Governo permitiu que se criasse nos professores a expectativa da contagem do tempo para efeitos de progressão. E ganhou as atuais proporções, bem conhecidas, quando o mesmo Governo e os partidos que o sustentam apresentaram uma proposta de orçamento de Estado, negociada entre todos, que excluiu os professores da contagem do tempo, apagando os anos de serviço prestado. Volto a dizer, sem rodeios, a posição do CDS é clara. À luz do Estatuto da Carreira Docente em vigor e da forma como o Governo geriu este processo, os professores têm uma expectativa legítima. Esta legítima expectativa tem que ser ponderada à luz de 3 critérios: a garantia da justiça relativa dentro da função pública, as restrições orçamentais presentes e as restrições orçamentais futuras, designadamente se for posta em risco a realização de reformas necessárias ou o desenvolvimento de programas educativos em prol dos alunos. Para esta ponderação, o Ministério e os representantes dos professores, desde logo a FNE, dispõem de diversas variáveis negociais: o tempo e a questão da progressividade, a forma de pagamento, a possibilidade de aposentação em condições que poderão ser uma opção relevante para um determinado grupo de professores, os termos da carreira e muitas outras hipóteses que não cabe ao CDS aqui delimitar. No CDS também dissemos desde o início que esta é uma matéria do Governo e que só o Governo tem todos os dados, incluindo financeiros, para decidir. E, por isso, aguardamos com expectativa a próxima ronda negocial, que decorrerá na sexta-feira. Até porque não é nada claro o que é que vai acontecer, tendo em conta as muitas declarações de senhores ministros, senhores secretários de Estado e primeiro-ministro que não coincidem. E nesta perspectiva de inconsistência não posso deixar de fazer uma nota sobre o Bloco, o PCP e os Verdes, que aceitaram uma proposta de orçamento que deixou de fora este assunto e que aprovaram na generalidade e depois, na votação final, um orçamento nestes termos, assim garantindo mais um ano de solução governativa. Mas agora apresentam-se como os grandes defensores dos professores, reclamando-lhes direitos que, em tempo de negociação de equilíbrios, escolheram deixar para trás. A verdade é que, como até aqui, os senhores já não se podem pôr de fora. Estão agora tão implicados no problema quanto o PS e quanto o Governo. Uma nota final para dizer que, da parte do CDS, rejeitamos generalizações e demagogias que desvalorizem o papel dos professores e que esperamos que, exatamente para defender a sua importância também na vida dos nossos filhos, sindicatos e Governo encontrem soluções tão exigentes quanto justas para todos. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero começar por cumprimentar a FNE e dizer o seguinte: as matérias que debatemos neste ponto exigem seriedade e rigor. O Partido Social Democrata é favorável ao descongelamento das carreiras e defende o princípio da equidade e da justiça. Mas este princípio não foi salvaguardado pelo Governo e toda a discussão que tivemos durante o Orçamento de Estado em torno da progressão e descongelamento das carreiras dos professores demonstrou-o. O Governo não foi sério. Tentou esconder que a medida que determinou o congelamento das carreiras e que decidiu que esse tempo não contaria para o futuro foi tomada pelo Partido Socialista. Mas como a mentira tem perna curta, o Governo acabou enredado em contradições que provaram que não analisou de forma séria, transparente e aprofundada o assunto. Nesta matéria, assistimos ao Ministro da Educação a fugir dos professores, a recusar negociar, a atirar responsabilidades para o Ministro das Finanças. Assistimos também ao Primeiro-Ministro dizer que a contabilização do tempo não era possível de ser feita, que era um problema impossível. Assistimos a secretárias de Estado a desmentirem o Primeiro-Ministro e depois o Ministro das Finanças a desmentir uma das secretárias de Estado. Assistimos a tudo e ao seu contrário, para acabarmos por ter um Governo forçado a negociar e que agora será confrontado com a ilusão que criou de que é possível tudo para todos. A concretização da declaração de compromisso que foi assinada entre o Governo e os sindicatos estará em discussão a partir
sexta-feira. Não podemos antecipar o resultado dessas negociações e, muito menos, poderemos, por não termos os dados concretos, propor de forma séria e sustentável uma solução para o problema criado. Essa é uma responsabilidade do Governo. Este Governo tem ainda que defender o princípio da equidade e da justiça com que o PSD se preocupa e que tem estado ausente. Tem que estar preocupado com o presente, mas sobretudo com o futuro. O PSD não promete na oposição o que não sabe se tem condições para cumprir quando voltar a ser Governo. Isso é também o que nos distingue e os portugueses sabem-no bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim deste ponto. Passamos ao último ponto da ordem do dia, a petição 256/13, da iniciativa da Ana Margarida Carvalho Maia e outros, que solicitam que sejam adotadas medidas com vista à resolução da situação contratual precária dos técnicos especializados nas escolas. A esta petição estão associados 4 projetos de resolução, 2 do PCP, 1 do Bloco de Esquerda e 1 dos Verdes. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar os peticionários e de saudar também aqueles que se encontram hoje nas galerias a assistir a esta discussão, bem como saudar a luta que os técnicos especializados têm desenvolvido e que tem sido imprescindível para a defesa dos seus direitos, uma luta com a qual o PCP tem estado sempre e solidário. Quando falamos aqui dos técnicos especializados, falamos de um conjunto muito alargado de profissionais. Falamos de psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores sociais, animadores socioeducativos, intérpretes de língua gestual portuguesa. Mas falamos também de técnicos que exercem funções docentes, lecionando as mais diversas disciplinas nas áreas da música, da dança, das artes e de cursos profissionais. E são milhares os técnicos especializados nas escolas que continuam a ser contratados ano após ano, como se respondessem a necessidades transitórias e temporárias, mas satisfazendo sim necessidades permanentes das escolas. Estes trabalhadores estão há anos a fio em situação de precariedade. Muitos há 10, há 15, há 20 anos nesta situação. Terminam um contrato para depois iniciarem outro, muitas vezes preenchendo exatamente a mesma vaga do ano letivo anterior. E acresce a esta situação a recorrente colocação tardia nas escolas, prejudicando estes trabalhadores, mas prejudicando também as crianças e os jovens das escolas que têm o seu início de ano letivo negativamente afetado. Importa, pois, encontrar uma solução para estes profissionais que respeite os seus direitos laborais. Este ano foi autorizada a renovação automática de contratos de técnicos especializados, não para todos os técnicos especializados, o que significa que ficou efetivamente aquém das necessidades. E importa resolver a situação para todos, para o futuro e em definitivo. O PCP tem intervindo e interveio designadamente no âmbito do PREV-PAP para que fosse encontrada uma resposta para a situação dos técnicos especializados, defendendo que o PREV-PAP, sendo um ponto de partida no combate à precariedade e na garantia de emprego com direitos em todos os serviços da administração pública, é um instrumento que pode e deve também responder a esta realidade. Voltamos hoje a intervir sobre a necessidade de resolver o problema destes trabalhadores. Para responder à realidade dos técnicos especializados com funções docentes, propomos a criação de grupos de recrutamento nas diversas áreas disciplinares a que atualmente correspondem funções de docência exercidas por estes técnicos, com vista naturalmente à sua vinculação na carreira docente. Para o outro conjunto de técnicos especializados, insistimos para que sejam tomadas medidas para a sua integração das escolas no âmbito do PREV-PAP. Propomos que se criem condições para a contratação com vínculo efetivo de todos os técnicos especializados em número adequado para responder às necessidades sentidas nas escolas. A integração e a vinculação dos técnicos especializados é efetivamente urgente. Estes trabalhadores são parte integrante e imprescindível da escola pública e devem ser devidamente valorizados e respeitados nos seus direitos. O PCP cá estará para defender isso mesmo. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Saudar os peticionários e peticionárias aqui presentes, saudá-los por esta luta, têm sido incansáveis nela e pela luta pela qualidade da escola pública.
Estes trabalhadores que assinaram esta petição são psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, intérpretes de língua gestual portuguesa, são mediadores culturais, animadores socioculturais, são educadores sociais, são assistentes sociais, são isto e muitas outras coisas dentro da escola. E aquilo que nós devemos pensar é, na escola de hoje, nas escolas que nós temos hoje, qual deles é que é dispensável? De qual deles é que a escola dos nossos filhos, ou a escola dos nossos irmãos, ou a escola dos nossos amigos pode abdicar? Em que escola em que estes técnicos não estão presentes é que nós confiamos as pessoas de quem gostamos? Que escola inclusiva é que existe? Que escola intercultural é que existe? Que escola saudável, que escola de qualidade é que existe sem qualquer um destes profissionais nenhuma? Nós não podemos abdicar de nenhum deles, pela simples razão de que os alunos que estão nessa escola não podem abdicar das suas competências e do trabalho que eles desempenham na escola. E não podemos abdicar nem hoje, nem nunca. Porque se os alunos às vezes têm necessidades transitórias, não quer dizer que pelo sucesso da intervenção dos profissionais essas necessidades se confirmam transitórias, que no futuro não haja outras necessidades, novas necessidades de intervenção para os quais estes profissionais têm de estar sempre atentos e, portanto, o sistema precisa e precisará sempre deles. No entanto, são dos trabalhadores mais precários da escola pública. São contratados anualmente. E nós temos psicólogos, por exemplo, como muitos dos outros técnicos, que são contratados anualmente há 20 anos. E isto tem dois problemas. Tem um problema para os próprios, que merecem uma carreira, que merecem estabilidade também na sua vida, que merecem direitos no trabalho, mas tem um problema também para os alunos que acompanham, porque nós temos que perceber que é um drama se um intérprete de língua gestual portuguesa chega demasiado tarde à escola para acompanhar o aluno que já está a ter aulas e que não há aulas enquanto não chegar o intérprete. É um drama para esse aluno. Mas também é um drama para um psicólogo, ou para um mediador cultural, ou para um educador social, que muda de escola todos os anos e não consegue conhecer a comunidade. Porque o trabalho com as famílias é tão importante, muitas vezes, como o trabalho com os alunos. E conhecer os alunos é essencial. É por isso que a estabilidade do vínculo destes técnicos à escola é tão importante. Nós reconhecemos, e não nos passa pela cabeça, que o PREF-PAP não integre todos os precários, todos os técnicos que são precários hoje na escola. Mas queremos garantir para o futuro que estes técnicos têm acesso a duas coisas, e termino, Sr. Presidente. O direito à carreira, com avaliação de desempenho, com formação contínua e com valorização do tempo de serviço. E a segunda coisa, uma norma de vinculação, tal como os professores têm. 3 contratos sucessivos e um concurso para vinculação. É justo e é necessário. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia, dos Verdes. Muito obrigada, Sr. Presidente. É numa perspectiva da escola pública como um centro de educação integral dos indivíduos e como a necessidade de um trabalho desenvolvido justamente com esse objetivo que nós devemos encarar a importância de todos os seus profissionais. Nesse sentido, os Verdes, a propósito da petição 256 que é apresentada à Assembleia da República e cujos peticionários aproveito evidentemente para saudar em nome do Grupo Parlamentar os Verdes, apresentámos, portanto, um projeto de resolução que visa justamente combater a precariedade contratual de técnicos especializados na escola pública. O combate à precariedade é, evidentemente, uma questão que nós temos que resolver com afinco. Aquilo que deveria ser uma exceção tornou-se efetivamente uma regra e aquilo que é absolutamente arrepiante é a forma como o Estado, ao longo dos tempos, foi usando desse mecanismo para prestar os serviços que deve aos cidadãos. E, efetivamente, um exemplo disso mesmo é a generalizada situação contratual precária a que estão sujeitos os técnicos especializados nas escolas. Esses técnicos especializados incluem profissionais tão fundamentais como os psicólogos, os intérpretes de língua gestual, animadores socioculturais e educativos, assistentes sociais, terapeutas da fala, ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros. Alguns desses técnicos, senhoras e senhores deputados, encontram-se a trabalhar com um contrato a prazo há 10 e há 20 anos. É um tempo suficientemente esclarecedor
da inegável necessidade permanente que asseguram, mas para a qual não têm contrato e vínculo adequado. Com efeito, não é possível dizer que estes profissionais estão a garantir necessidades temporárias ou pontuais nas nossas escolas, quando são colocados ano após ano. O problema é que são colocados ao abrigo da contratação de escola, que não é de facto um instrumento contratual adequado às funções que desempenham. Esta situação gera, evidentemente, uma enorme insegurança e instabilidade na vida destes profissionais e, muitas vezes, é preciso também dizê-lo, são colocados tardiamente no início de cada ano letivo e, no final de cada ano letivo, é-lhes ditada a situação de desemprego. Quando, neste ano letivo que agora decorre, o Ministério da Educação determinou que as escolas e agrupamentos poderiam reconduzir os técnicos especializados que aí exerciam funções, não abrangeu, contudo, um número muito significativo desses profissionais, designadamente aqueles que foram colocados justamente tardiamente. Para a grande maioria dos técnicos especializados das escolas, a justa resposta relativamente àqueles que correspondem a funções docentes é criar um grupo de recrutamento nas áreas que correspondem justamente a essas funções, a aplicar em concurso de professores, tal como a Assembleia da República, de resto já recomendou que se aplicasse aos professores de língua gestual. Em relação a todos os outros, porém, o Ministério tem responsabilidades de garantir uma situação profissional estável, tendo em conta aquelas que são as necessidades permanentes das escolas, como referi. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, só chamando a atenção para os Srs. Deputados relativamente a esta questão. Por lapso nosso, o projeto de resolução dos Verdes contém 3 pontos. Contudo, tem que terminar, Sra. Deputada, faz favor. Sim, mesmo para esclarecimento dos Srs. Deputados, podia fazê-lo em interpelação à mesa, mas o que conta para efeitos daquilo que estamos a discutir é mesmo só o ponto 3. O ponto 1 e 2 entrou por lapso. Daí que peço aos Srs. Deputados, quando for a hora da votação, que tenham essa questão em conta. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amadora, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Saúdo, em nome do Grupo Parlamentar do PS, os mais de 4.000 peticionários que exerceram o direito constitucional de exercício do direito de petição e que solicitam que sejam adotadas medidas com vista à resolução da situação contratual precária dos técnicos especializados na escola. A esta petição juntaram-se um conjunto de projetos de resolução da autoria do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do PEV, que incidem sobre este tema. Os sucessivos orçamentos de Estado do Governo Socialista e as políticas adotadas de reposição de rendimentos das famílias, de combate à precariedade, vinculação extraordinária de milhares de docentes, revisão da norma de travão, entre outras medidas, revelam bem a mudança de paradigma e a importância conferida à qualidade e sustentabilidade do sistema educativo, à equidade no acesso e escolaridade obrigatória, que não podem ser alheias à valorização dos recursos humanos desse mesmo sistema. Todos nós sabemos da importância dos técnicos especializados. São fundamentais para a qualidade da escola pública e para a promoção da integração e sucesso escolar dos alunos. Contrariamente ao que sucedeu com o anterior Governo, é compromisso do atual Executivo, através do Ministério da Educação, de, nesta legislatura, fornecer as soluções necessárias a dar resposta ao devido reconhecimento destes profissionais, bem como a concretização e aperfeiçoamento dos mecanismos necessários para o efeito. É o que estamos a fazer. Prova disso foi o que o Ministério da Educação garantiu a colocação atempada destes técnicos no ano letivo em curso, tal como solicitado na petição. E os contratos dos técnicos especializados, que reuniam os requisitos legais previstos para permitir a renovação, foram renovados, prevalecendo a estabilidade e a continuidade dos projetos educativos, sempre desejável. O 21º Governo e o PS têm erigido como grande imperativo o combate à precariedade, a dignificação do trabalho e a criação de mais e melhor emprego. Foi nessa ótica que se procedeu à vinculação extraordinária de mais de 3.000 docentes e no próximo ano se perspectiva a vinculação de mais de 3.500. Se prepara a regularização dos grupos de recrutamento de música e dança e a conclusão do processo de constituição do grupo de recrutamento dos professores de língua gestual portuguesa, já em fase de anteprojeto de decreto-lei. Hoje mesmo o relatório do grupo de trabalho foi conhecido e que resulta de um processo de diálogo permanente do Governo com os representantes sindicais. De acordo com o PREFPAP, os técnicos especializados da escola pública que representam necessidades permanentes serão vinculados nos termos daquele programa. No caso dos técnicos especializados com funções docentes no âmbito do ensino especializado de audiovisuais e artes visuais não abrangidos por este programa, serão vinculados enquanto docentes no âmbito do concurso externo extraordinário já a ser negociado com as estruturas sindicais.
A escola pública universal e de qualidade que defendemos e afirmamos diariamente precisa de todos os que a acrescentam e nela somam resultados nas áreas sociais e humanas e multiplicam respostas de inclusão e integração dos alunos. Por isso estamos, com as medidas e soluções que acabamos de referir, a valorizar e a dignificar de forma consistente, consequente e justa os técnicos especializados das nossas escolas. Contem connosco, contem com o Partido Socialista. Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais, em nome do CDS, cumpro-me cumprimentar os subscritores da petição em apreço. Importa, antes de mais, afirmar que o CDS valoriza inequivocamente o papel do pessoal não docente. Já o fez anteriormente em audições e audiências sobre esta matéria. É assim natural que reconheça e defenda que uma carreira e até a definição do seu conteúdo funcional constituirá, acima de tudo, uma forma de dignificação. Dignificar os profissionais da educação implica valorizar a sua missão, definir o seu papel. Os não docentes, contratados como técnicos especializados, estão sujeitos a enquadramentos variáveis em cada escola. Alguns desempenham mesmo funções docentes, mas não são consideradas de forma idêntica no que respeita a condições de contratação e estatuto. As regras administrativas que regem o pessoal docente não são as mesmas dos técnicos especializados. No entanto, são frequentemente similares os horários de trabalho, as reuniões de avaliação, o regime de faltas, os tempos de preparação de materiais pedagógicos, as horas letivas e não letivas, ainda que dispares de escola para escola, dadas as diferentes áreas de natureza profissional em que exercem a sua atividade. Considerados e, como tal, integrados na categoria de técnicos especializados, são muitas vezes colocados na escola depois do início do ano letivo. Acresce a invocada sujeição a procedimentos de seleção e contratação não uniformes. O Grupo Parlamentar do CDS não tem dúvidas. É preciso encontrar uma solução para a colocação atempada destes técnicos nas escolas, ou seja, no início do ano letivo, pois há que considerar seriamente o impacto negativo do atraso no trabalho com os alunos, assim como tampouco será de descurar a transparência do procedimento de seleção destes profissionais. Importa ainda ponderar uma forma de estabilizar estes recursos humanos nas escolas, tendo em vista a continuidade pedagógica da sua ação. A este propósito, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV entenderam apresentar projetos de resolução, cada qual com a sua visão muito particular da matéria. Há alguns pontos comuns que tocam indubitavelmente em algumas destas questões que já referimos. Para o Grupo Parlamentar do CDS, a realidade resultante do relatório apresentado pelo Governo sobre a precariedade e a consequente proposta de regularização através do PREPAP, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, suscita-nos a expectativa de que poderá contribuir efetivamente para garantir a estabilidade destes profissionais. Todavia, atentos os pareceres de algumas das entidades ouvidas quanto a esta petição e às questões que nela se levantam, verificamos que as soluções propostas são bem divergentes. As respostas surgidas, eventualmente passíveis de concretização, não poderão, em nosso entender, ignorar as necessidades e especificidades de cada território. E haverá que ter sempre presente o objetivo de assegurar a estes mais de 2.000 técnicos a melhor forma de poderem continuar a prestar um serviço público de qualidade que se reconhece. Obrigado, Sra. Deputada. E para terminar este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, começo por cumprimentar os 4.200 peticionários que, num exercício de cidadania, expuseram de forma magistral a hipocrisia deste Governo e dos partidos que o apoiam quando falam em precariedade. Vindo a precariedade a ser referenciada desde o início da legislatura, pergunta-se: PS, PCP e Bloco quiseram acabar com ela? Não. Primeiro exigiram fazer um estudo para fazer de conta que faziam sem fazer coisa nenhuma. Perguntamos: valeu a pena fazer o estudo? Não. O estudo estava errado, pois dos precários anunciados, afinal, só havia um quarto. Um quarto, mas já contando com os precários criados pelo campeão da precariedade, que é o atual Governo, não os anteriores. Repare-se que é o próprio Governo a confessar que os precários aumentaram,
dilo na síntese de emprego público do Ministério das Finanças, onde se lê que, entre setembro de 2015 e março de 2017, só os contratos a prazo aumentaram de 63 mil para 80 mil. Estamos a falar de mais de 16 mil precários da responsabilidade deste Governo, só contratos a prazo. Tendo sido recebidos 28 mil requerimentos de regularização, fica claro que a campeã da criação de precários, afinal, é a esquerda. Senhores deputados do PS, PCP e do Bloco, não têm vergonha da maioria dos precários ter sido criada pelo atual Governo que os senhores aqui apoiam? Deviam ter, senhores deputados. E também deviam ter vergonha de querer integrar, sem concurso, todos os precários que vocês meteram no Estado até ao dia 3 de maio deste ano, maio de 2017, pois é isso mesmo que ficou na proposta de lei sobre a regularização que vocês aprovaram. Podia-se pensar, está feito, mas as esquerdas conchavadas de certeza que agora vão resolver o problema. Nada mais errado. É para lavar e durar, pois o programa de regularização dos vínculos precários nem é rápido, nem é isento. O que o PSD diz é que se há situações ilegais de precariedade nas escolas, estas têm de ser resolvidas e depressa. Tem de haver celeridade e tem de haver moralidade, não sendo admissível tratar do mesmo modo as situações de verdadeira precariedade e as dos bois, as das clientelas metidas no Estado pelas esquerdas até 3 de maio deste ano, pois estes não são precários verdadeiros, são a imoralidade com que a esquerda está a tratar, mais uma vez, os que querem acreditar na justiça e na igualdade de direitos. Os peticionários e os jovens deste país merecem mais. Merecem justiça e merecem igualdade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ultrapassou o seu tempo. Termino já, Sr. Presidente. Merecem seriedade por parte das esquerdas conchavadas. Muito obrigado.